E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia, amém? O texto desta manhã está no livro de Gênesis capítulo de número 11, estaremos lendo do verso de número 1 até o verso de número 8, que diz assim: E era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e vamos queimá-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Vamos edificar para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vamos descer e confundir ali as suas línguas, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém? Amados, a terra estava começando a ser habitada novamente pós-dilúvio. O Senhor tinha se entristecido muito com a situação do povo. O pecado havia, a maldade, o pecado havia tomado conta, e o Senhor resolve acabar tudo com o dilúvio, exceto a família de Noé, o qual o Senhor escolheu para repovoar a terra. E Noé foi preservado juntamente com sua família, e ali Noé começou novamente a povoar a terra através da sua descendência. E uma parte da sua descendência começou a habitar um vale, terra de Sinar. E ali, um dado momento, eles tiveram a ideia, eles começaram a edificar a cidade, tiveram a ideia de construir uma torre para tocar o céu. Vamos fazer uma torre para chegar mais próximo de Deus. Vamos fazer uma torre para servir de marco. E era um grande projeto, um projeto audacioso para aquela época. Mas eles tentaram fazer e começaram a fazer a ponto de chamar a atenção do Senhor. E o Senhor então foi ver o que estava acontecendo. Verso número 5: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor fala o seguinte no verso número 6. O Senhor disse: Eis que o povo é um só, todos têm a mesma língua. E isto que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentarem de fazer. O povo já estava alguns do povo já estava se afastando do Senhor. Deixaram a vaidade tomar conta, e agora eles querem executar um grande projeto. A ideia era errada, de construir uma torre para tocar o céu, para chegar mais próximo de Deus, para servir de referência, para ficar para a posteridade, para marcar a história. A ideia era errada. Agora, o que tiramos de proveito nesta situação
foi o que o Senhor mesmo disse, que o povo era um só. Havia uma mesma língua. Ou seja, todos estavam imbuídos do mesmo propósito. Esta é a grande lição que tiramos desse texto. Temos que ser um só, unidos em um propósito. E o propósito é conquistar para o Senhor, expandir o reino de Deus, fazer discípulos, cumprir a nossa missão. Precisamos estar unidos. Isso não é uma novidade. Se pensássemos que se todas as igrejas se unissem com um propósito, com o mesmo propósito, poderíamos fazer coisas extraordinárias. Mas às vezes é difícil de unir até o povo de uma igreja. Quando se tenta fazer algo, sempre tem um contrário, sempre tem uma pessoa que não quer fazer e, consequentemente, não quer que os outros façam para que ela não tenha que justificar. E ali o povo, quando o Senhor fala, era uma mesma língua, falavam a mesma coisa, tinham o mesmo objetivo. E diz o texto: e não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Se nós, povo de Deus, nos unirmos, não haverá restrição para conquistarmos, para expandirmos o reino de Deus, para levar a palavra do Senhor. Não haverá restrição. Aquele evento era errado, tanto é que o Senhor desceu e confundiu as línguas. Então um não entendia a língua do outro, consequentemente aquele projeto parou. Quando intentamos em fazer um projeto para o Senhor e começam os propósitos contrários, as palavras contrárias, a coisa começa a diminuir e tende até a acabar. Que possamos tirar deste exemplo que naquele momento havia uma unidade. Precisamos nós hoje estarmos em unidade com o propósito de pregar o Evangelho, fazer discípulos, expandir o reino de Deus. Antes da volta do Senhor. Que nesta manhã você pense nesta pequena palavra: unidade. Unidade. E ore para que a igreja esteja em unidade com o propósito de fazer a obra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor e que a cada dia venhamos a semear a unidade nas nossas igrejas, na nossa comunidade, para que possamos fazer, para que possamos ter forças para fazer muito mais do que temos feito. Amém? Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.